Capítulo 51. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. 2 Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. 13 Eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo, o que são estas coisas, que em grego eu vi? 4 Ele disse, todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. 5 E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo, espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta a ti será revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. 6 Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata. 7 Nem eles o terão em seu poder para segurar-se, e voar. 8 Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. 9 Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. 51 10 Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 52 Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. 2 Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas, contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. 13 Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. 4 Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. 5 Ele disse, estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. 6 Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. 7 Nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. 52 Capítulos 53 Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde eu vi um profundo vale de fogo ardente. 2 Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. 3 Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. 47, sem peso. Ou, de mensurável peso Kniri, páginas 138. 4 Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo, para quem essas correntes são preparadas? 5 Ele respondeu, estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. 6 Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. 7 Naqueles dias punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. 8 Todas as águas, que estão nos céus e abaixo deles, serão reunidas e se misturarão. 9 A água que está acima no céu será o agente. 48, agente. Literalmente, Macho Laurence, página 61. 53 E a água que está sob a terra será o recipiente. 49 E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos e os que habitam sob as extremidades do céu. 49 Recipiente. Literalmente, Fêmea Laurence, página 61. 11 Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54 Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse, em vão eu destruí todos os habitantes da terra. 2 E ele jurou por seu grande nome, dizendo, de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. 3 Mas eu colocarei um sinal nos céus. 50
e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. 50. CEP. General 913, eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. 4. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendi-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. 5. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azazel, todos seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. 54:6 Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo. 7 Ele disse, para todos os seus eleitos e seus amados. 51 Para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. 51 Para cada um dos seus amados. Ou, para cada um de seus escolhidos e para os seus amados Kniri. Páginas 139. 8 E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. 9 Então príncipes, 52, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. 52. Príncipes. Ou, Anjos Charles, páginas 149, Kniri, página 140. 10 Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A era, acende e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá, o homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, 11 nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. 12 Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos, o inferno destruirá e tragará os pegadores da face dos eleitos. 55 Capítulo 55 Depois disso eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. 2 E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste, e do sul. 53, desde o sul. Literalmente do meio do dia. Lawrence, p. 63. 3 O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. 4 E quando aquela agitação aconteceu os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. 5 Então eles caíram e adoraram o Senhor dos Espíritos. 6 Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 56 Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. 2 Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. 3 Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor dos Espíritos. 4 Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. 56:5 Daqui em diante aos santos seja dito que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável, eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 57 Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. 2 Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos. 3 Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. 4 As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. 5 Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. Capítulo 58 No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque,
Naquela parábola eu vi o céu dos céus 57 tremer, que ele tremeu violentamente, que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre a minha face. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. 2 E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. 3 Então o Santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? 4 Desde então tem existido o dia da misericórdia, ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. 5 Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição, e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento, e para aqueles que tomam seu nome em vão. 6 Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. 7 Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento. 54 Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. 54 Distribuídos como alimento. Ou, separados um do outro. CNIL, página 143. 8 E um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. 58 9 Seu nome era Dendaim. A leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens. 55 Cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. 55 Ele recebeu o primeiro dos homens. Ou, meu bisavô foi tomado, o sétimo desde Adão. Charles, página 155. Isto implica que esta seção do livro foi escrita por Noé, descendente de Enoque. Os estudiosos têm especulado que esta parte do livro pode conter fragmentos do perdido Apocalipse de Noé. 10 Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. 11 E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. 12 E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. 13 Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. 14 E quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 59 Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou. 59 2 E mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra, 3 nas extremidades do céu e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. 4 Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. 5 Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. 6 Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. 7 Que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. 8 Pois quando os raios iluminam, o trovão sua e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles à sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. 9 O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar, assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele é um bom anjo, o espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor, e é chamado refrigeração. 10 O espírito da névoa também habita com elas em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor. 60 11 Na luz e na escuridão, no inverno e no verão.
Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. 12 O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. 13 Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. 14 Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. 15 Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 61 Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. 2 Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram? Ele disse, eles foram medir. 3 O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 4 O eleito começará a habitar com o eleito. 61:5 Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. 6 Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. 7 Acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. 8 Então eles receberam o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. 9 Primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. 10 Então o Senhor dos Espíritos assentado sobre o trono de sua glória, o eleito. 11 O qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, 12 Eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e orarão em nome do Senhor dos Espíritos. 13 Ele chamará todo o poder dos céus, a todo santo acima, e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos senhores, a saber, do eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia. 62:14 E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão, e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência, todos dirão com vozes unidas, abençoado é ele, e o nome do Senhor dos Espíritos será abençoado para sempre e sempre, todos, os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. 15 Todo santo no céu o abençoará, todo o eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar, e orar em seu santo nome todo homem mortal. 56 Mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. 56 Todo homem mortal literalmente, toda carne laurense, página 73. 16 Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 61 Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra dizendo, abri vossos olhos, e elevai vossas buzinas se sois capazes de compreender o eleito. 2 O Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória. 13 O espírito de retidão foi colocado sobre ele. 63:4 A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. 5 Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está sentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão. 6 E que nada que será falado diante dele, será falado em vão. 7 Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra assim dificuldade de dar à luz.
Uma porção deles olhará para a outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante. 9 aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. 10 Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. 11 Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. 12 Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adorarão. 13 Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. 14 Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas 64 faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. E eles se tornarão como um exemplo aos santos aos seus eleitos. Através deles estes serão feitos jubilosos, pois ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. 15 Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. 16 O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. 17 Com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão, para sempre e sempre. 18 Os santos e eleitos têm se levantado da terra. Têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída sua glória. Capítulo 62 Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. 2 Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos dizendo, abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos 65 reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria. 3 Ele iluminará toda coisa secreta. 4 Seu poder é de geração a geração e sua glória é para sempre e sempre. 5 Profundos são todos os seus segredos e incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. 6 Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. 7 Eles também dirão, quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória. 8 E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. 9 Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. 10 Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. 11 Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. 12 Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. 66 13 Então eles dirão a si mesmos, nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime. 14 Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. 15 Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. 16 Assim diz o Senhor dos Espíritos, este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63 Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo, estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Capítulo 64 57 Os capítulos 64, 65, 66 e o primeiro versículo do 67 evidentemente contém a versão de Noé e não de Enoque Lawrence, página 78. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se.
67:2 Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. 13 Noé clamou com uma amarga voz: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. 4 Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre a minha face, então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. 5 Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? 6 Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios. 58 E todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. 58 Os demônios. Literalmente, os Satãs Laurence, p. 78. 7 Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. 8 Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. 9 Depois disso meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade deles seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito 68 As luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela. 59 E que estes não terão lugar de refúgio para sempre. 59 Com respeito às luas. Habitam sobre ela. Ou, por causa dos sortilégios que eles procuraram e aprenderam a terra e aqueles que habitam sobre ela serão destruídos. Knib, p. 155. 10 Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. 11 Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória. 60 E da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre. 60 Com domínio. Glória. Literalmente, para reis, e para grande glória. Laurence, páginas 79. Capítulo 65 Depois disso ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sob a terra. 2 Que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. 3 O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens, e preservá-los. 69 4 Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66 Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: Vê Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. 2 Agora então os anjos trabalharão as árvores. 61 Mas enquanto eles procedem nisto eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. 61 Trabalharão nas árvores. Ou, estão fazendo uma estrutura de madeira. Knib, página 156. 3 A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. 4 Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente aqueles serão confinados, o qual ao princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido, e de estanho. 5 Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. 6 E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu, 62, naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas. 70 E o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. 62 A perturbação que prevaleceu. Literalmente, perturbou-os. Laurence, página 81. 7 Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. 8 E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra,
para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. 9 Seus espíritos serão cheios de festa, 63, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. 63. Festa. Ou, Luxúria Kniri, página 157. 10 E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. 11 Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. 12 Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Senhor dos Espíritos. 13 Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. 14 Enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo, este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. 71:15 Pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte, 64, de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. 64, Morte. Ou, Luxúria Charles, páginas 176, Kniri, página 158. Capítulo 67 Depois disto ele deu-me as marcas características, 65, de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. 65, Marcas características. Literalmente, os sinais Laurence, página 83. 2 Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael, o poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael, quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? 3 Julgamentos saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. 4 De igual maneira também o Santo Racael disse a Rafael, eles não estarão diante do olho do Senhor, 66, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores, 67, 72 eles têm se conduzido. Portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. 66. Eles não. Olho do Senhor. Ou, eu não tomarei parte sob o olho do Senhor Kniri, página 159. 67. Pois como senhores. Ou, pois eles agiram como se fossem o Senhor Kniri, página 159. 5. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68 Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. 2 Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes, o primeiro deles é Samiasa, o segundo é Asticapa, o terceiro é Armen, o quarto, Cacabael, o quinto, Turel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armeus, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turial, o 16º, Simapizel, o 17º, Ietarel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. 3 Estes são os principais, chefes, dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. 4 O nome do primeiro é Cum, 68. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem a 73 terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. 68. E Ecum pode simplesmente significar o rebelde Kniri, página 160. 5 O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. 6 O nome do terceiro é Gadriel, ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. 7 Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha,
o escudo, e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. 8 Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. 9 O nome do quarto é Apenemui, ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura. 10 E mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. 11 Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. 12 Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. 13 Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. 14 Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. 15 Nem poderia morrer, o que destrói tudo, tem afetado-os. 74:16 Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. 17 O nome do quinto é Casiade, ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. 18 O golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo. 69 O golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. 70 69 O golpe ... para diminuí-lo. Ou, o soco, com ataque, agressão, ao embrião no ventre para que seja abortado. CNIB, páginas 162. 70 Tabaete. Literalmente, macho ou forte. CNIB, páginas 162. 19 Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. 20 Seu nome é Beca. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. 21 Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. 22 Estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do Santo Miguel. 23 Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. 24 Os seus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. 25 Por ele a terra foi inundada no dilúvio enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. 75:26 Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. 27 Durante o período desta fúria ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. 28 Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. 29 Por este juramento as estrelas completam seu progresso. 30 E quando seus nomes forem chamados eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. 31 Então nos seus tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração. 71 E efetuam uma completa combinação de respirações. 71. Respiração. Ou, Espíritos Laurense, página 87. 32 Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. 33 Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. 34 Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. 35 Eles glorificam com todo o seu poder de súplica. E ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 36 E com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. 37 Grande foi sua alegria. 76-38 Eles abençoaram, glorificaram, e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. 39 Ele sentou-se sobre o trono de sua glória. E a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. 40 De acordo com seus graus de corrupção eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. 41 Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. 42 Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69 Depois disto o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra.
2 Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. 3 Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre 2 espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. 4 Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. 77 Capítulo 71 Depois disso meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. 2 Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. 3 Então caí sobre a minha face diante do Senhor dos Espíritos. 4 E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. 5 Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do Santo. 6 Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. 7 Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. 8 E no meio destas pedras vi vibrações de 72, de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava-a. 72. Vibrações. Literalmente, Línguas Laurense, página 90. 9 Então o serafim, o querubim, e o opanim, 73, rodearana, estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. 73, opanim. As rodas Ezequiel Mai 15-21, Charles, páginas 162. 10 Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. 78 11 Miguel, Rafael, Gabriel, Panuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. 12 Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão, e pura, e seu manto era indescritível. 13 Então eu caí sobre a minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. 14 Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando, e exaltando. 15 E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. 16 O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Panuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. 17 Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo, Tu és o filho do homem, 74, o qual é nascido para retidão, e retidão descansou sobre ti. 74, filho do homem. A tradução original de Laurense muda essa frase descendência do homem. CNIB, páginas 166, e Charles, página 185, indicam que deve ser filho do homem consistente com outras ocorrências daquele termo no livro de Enoque. 18 A retidão do ancião de dias não te esquecerá. 19 Ele disse, em ti ele conferirá a paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. 20 Assim acontecerá-te para sempre e sempre. 21 Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. 79 22 Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de ti eles não serão separados para sempre e sempre. 23 E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. 75 Filho do Homem. Literalmente, descendência do homem, ou o Cristo que vem da descendência do homem. 24 A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. Capítulo 71 O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com as suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. 2 Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu.
3. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe. 4. Em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do sol. 85. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. 6. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. 7. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. 8. O sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. 9. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. 10. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. 11. No quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele. 76. Lá existem 12 janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. 76. Através do qual parte dele, ou, do qual o sol se levanta no primeiro mês Knib, páginas 168. 12. Quando o sol se levanta no céu ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão a oeste do céu no nível em que ele descende. 13. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. 14. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. 15. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. 81. 16. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. 17. O sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão 31 dias, na contagem de seus sinais. 18. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. 19. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. 20. O sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. 21. Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. 22. Então o sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste nascendo no quinto portão por 30 dias e se pondo novamente a oeste no quinto portão do oeste. 23. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. 24. Então o sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. 25. Naquele período o dia é feito igual à noite e, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. 82. 26. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. 27. Naquele período a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. 28. O sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. 29. De igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. 30. Naquele período a noite é 11 partes, e o dia 7 partes. 31. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. 32. E se põe no oeste no primeiro portão. 33. Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. 34. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. 35. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. 36. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. 37. Naquele período a noite é contraída em seu comprimento uma quarta parte, que é, uma porção, e se torna 11 partes.
38 o dia é de 7 partes. 83 a 39 então o Sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. 40 ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. 41 naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o Sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. 42 naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. E a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. 43 prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. 44 por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. 45 esta é a lei e o progresso do Sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, 77, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o Sol para sempre e sempre. 77, o que é, ele está 60 dias nos mesmos portões. 30 dias 2 vezes cada ano. Lawrence, página 97. 46 este também é a grande luminária, e a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Deus ordenou. 47 assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, 78, mas as dimensões de ambos são iguais. 78, ele brilha com um ponto da lua. Ou, sua luz é 7 vezes mais brilhante que da lua CNIB, páginas 171. O texto aramaico 84 descreve mais claramente como a luz da lua aumenta e diminui pela metade de uma sétima parte cada dia. Aqui na versão etíope, a lua é considerada como 2 metades, cada metade sendo dividida em 7 partes. Por isso, 14 porções de 72 9 a 10, CNIB, páginas 171, capítulo 72 Depois disso eu vi outra leifama luminar inferior, o nome da qual é a lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. 2 Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. 3 Cada mês em sua saída e entrada ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do Sol. E quando de igual maneira sua luz é para existir, 79, sua luz é uma sétima porção da luz do Sol. 79, e quando é para existir. Isto é, quando a lua está cheia, CNIB, páginas 171. 4 Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. 5 Naquele tempo ela aparece, e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o Sol no portão do qual o Sol nasce. 6 Metade dela está em prolongamentos 7 porções, uma metade, e o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção, de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção, e pela metade de uma porção. Seus crepúsculos com o Sol. 85 7 Quando o Sol nasce, a lua nasce com ele, e recebe metade de uma porção de luz. 8 Nesta noite, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, a lua se põe com o Sol. 9 Naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é, em cada metade, mas ela nasce naquele dia com uma sétima porção aproximadamente, e em seu progresso declina do nascer do Sol. 10 Durante o restante de seu período sua luz aumenta em 14 porções. Capítulo 73 Então eu vi outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua. O progresso das luas, e tudo o que se relaciona com ela, Uriel mostrou-me, o santo anjo que administra a todos. 2 Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. 3 Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. 4 Em cada um de seus 2/7 de porções ela completa toda sua luz ao nascer e se pôr. 5 Em determinados meses ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe com o Sol. Naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro e no 4º portão. Do terceiro portão ela sai por 7 dias, e faz seu circuito. 6 Novamente ela retorna para o portão do qual o Sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. 86 Então ela declina do Sol, e entra por 8 dias no 6º portão,
e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o sol nasce. 7 Quando o sol prossegue para o quarto portão, a lua sai por 7 dias, até ela passar do quinto portão. 8 Novamente ela retorna em 7 dias para o quarto portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo primeiro portão em 8 dias. 9 Retorna em 7 dias para o quarto portão, do qual o sol nasceu. 10 Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o sol nasce e se põe. 11 Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao sol em 5 anos, todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao sol e às estrelas, deles em cada um dos 5 anos, assim 30 dias pertencem a eles. 12 De modo que a lua tem 30 dias a menos que o sol e as estrelas. 13 A lua trazem todos os anos exatamente, para que suas estações possam vir nem tão adiante nem tão para trás um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos os dias são 1092, em 5 anos eles são 1820, e em 8 anos 2920 dias. 14 Para a lua só corresponde em 3 anos 1062 dias, em 5 anos ela tem 50 dias menos que o sol, pois uma adição sendo feita 1062 dias, em 5 anos há 1770 dias, e os dias da lua em 8 anos são 2832 dias. 87 15 Pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do sol por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. 16 O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da lua, e a estação do sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Capítulo 74 Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação, e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. 2 E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. 3 Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar de habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão, e um dia no sexto portão. 4 E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele. Para os sinais. 5 As estações, 6 Os anos. 7 E Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias. 88 8 Do céu no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam 9 condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas, e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. 10 Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. 11 Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles estão para os ventos, e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos no céu nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. 13 Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. 14 Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. 15 Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões nos quais se movimentam as estrelas que jamais declinam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Capítulo 75 E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 89 3 deles estão abertos em frente do céu, 3 do oeste, 3 no lado direito do céu, e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. 3 de 4 deles saem ventos de bênção, e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo que está nas águas, ou na terra seca. 4 O primeiro destes ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul.
Deste portão saem a destruição, a aridez, o calor e a perdição. 5 do segundo portão, o do meio, procede a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde e o orvalho, e do terceiro portão ao norte, vem o frio e a seca. 6 depois destes procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. 7 mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde e vida. 8 do terceiro portão, que está a oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. 9 depois desses estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm dos 3 portões. O primeiro, 80, portão é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E do terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. 90 a 80, primeiro. Ou, sétimo CNIL, páginas 178. 10 depois destes, no quarto quadrante estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. 11 e do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. 12 O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminada. 13 Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição, e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém. 81, Matusalém. Filho de Enoque, CP. General 5 e 21.